até me permito dizer o comentário que eu queria ter feito aqui, eu vou falar. Ah, tá, eu garanto, eu vou estar lá, eu estou aqui. 4 Nossa, anos. tá, mas e a minha vontade naquele momento era dizer, você me desculpa, mas fio do bigode não garante mais nada. A gente quer documento. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde a gente fala sobre fenda labiopalatina de uma maneira simples, descomplicada, que toda a gente pode entender e participar se quiser. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa participação e nós estamos aqui prontos para mais uma noitada, para mais uma live do nosso Atlas Lipcast e vamos receber os nossos convidados que vêm aí para conversar e vamos já começar a recebê-los. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Bem-vinda à nossa casa. Muito O obrigada. Atlas Lipcast é a tua casa, é a nossa casa, é a casa de toda a família fissurada. E vamos já também mandar entrar o nosso companheiro de live hoje, o nosso querido amigo. Aí está ele, Jordan. Olá, tudo bem? Tudo Tudo bem? bem? Prazer estar com você. Foi um prazer estar com a Ana. Vamos falar bastante de fissura hoje. Obrigada Vamos a todo mundo. Que maravilha, que bom. Bom, a primeira palavra é uma palavra de agradecimento às pessoas que nos ouvem em Portugal. Em Portugal são 11 horas da noite e nós temos aqui pessoas de Portugal a assistir-nos aqui, a aguentar as pestanas abertas. Não é, Laura? Muito obrigado. A Carmen Isabel também chegando. Que bom, que maravilha. Obrigado. Bem-vindos, Alisson, Bruno. Bom, pessoal, hoje nós temos uma live muito interessante, porque nós vamos falar de uma questão muito séria. Vamos falar da importância da colaboração, da empatia. No fundo, é exatamente dessa palavra, desse sentimento que a gente vai tratar de uma forma subliminar durante todo o tempo. Mas, em primeiro lugar, eu quero apresentar a vocês a Ana Cláudia. A Ana Cláudia, ela é mãe do Bento. Do Bento. Do Bento. Do Bento. Eu sou o Bento. Muito lindo. Mesmo. E a Ana Cláudia, o Bento é uma criança fissurada e que vive em, se não estou errado, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. E o Jordan é ele próprio fissurado, reabilitado e que vive agora em Curitiba, não é isso, Jordan? Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba. Isso, Sorocaba. Que maravilha. Então, esses dois companheiros estão aqui para contar as histórias de vida deles, mas também para contar uma outra parte da história deles que envolve a história de muitas outras pessoas, que envolve as pessoas que precisaram, em algum momento, encontrar os seus semelhantes. E isso aconteceu exatamente através do espírito associativo. O Jordan veio da Afissore e é hoje presidente da Rede Profis, que é uma rede que congrega associações de pais de fissurados. E a Ana é exatamente aqui a representante de uma das associações mais antigas, de um dos movimentos mais antigos que eu me lembro, da geração recente, da geração nova. Claro, a Profis e essas coisas já estão há muito tempo a batalhar por isso, mas dessa leva de novos é a mais antiga, que é as fissuradas, não é? Isso. Então, eu quero, em primeiro lugar, dar a palavra a vocês para falarem um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas. A Ana Cláudia sobre as fissuradas, o Jordan sobre a Rede Profis. Falem um pouquinho para as pessoas que nos estão a ouvir agora sobre o que são essas estruturas.
Pode começar a Ana, como mulher, Jordan, vamos dar a primazia. Claro. Muito obrigada, muito obrigada. Então, agora um pouco mais à frente, né, das fissuradas, mas estou junto com as meninas pouco tempo depois que o Bento nasceu, que foi 2016, que é aquela velha procura da mãe no Google, como você sempre brinca. E também depois que comigo aconteceu assim, depois de ir para Bauru, de ter uma instrução melhor, de ter uma orientação melhor, de assistente social, de psicólogo. Então, a gente acaba se envolvendo mais na causa quando você está dentro de um centro, né? E eu tive a sorte de, quando o Bento nascer, poder ir para um centro. Recebi orientação primeiro na minha cidade, consegui uma ajuda para ir para lá, que também não é fácil. O caminho, na verdade, não é nem o fato de ir para lá. Para conseguir entrar como paciente, né? Colocá-lo como paciente. E aí conheci a Luísa. Eu conheci a Luísa através de uma doação de bombinhas de leite. Que aí a gente fica naquela de... Um beijo para a Luísa. Um beijo. Aquela de amamentar, de querer amamentar, de precisar, essa cobrança que a mulher tem, né? Mas consegui por um tempo tirar o leite, então eu tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 máquinas. E aí procurei, porque aí uma hora não tirava mais leite, então eu queria doar essas máquinas, e aí foi onde eu encontrei a Luísa. E aí tudo foi acontecendo, daí eu fui no congresso que teve das fissuradas em São Paulo, eu fui para ajudar como voluntária, e aí foi indo, aí foi crescendo, aí eu me aproximei das meninas, a Luísa me colocou no grupo, aí eu comecei a editar as histórias que muitas mães mandavam, e em meio a isso tudo foi acontecendo, o tratamento dele junto, e aí você me apresentou, sou mãe do Bento, mas eu sou mãe do Lucas e agora do Antônio, com 2 anos. Exatamente. E aí fui Exatamente. crescendo, fui aprendendo e fui agregando assim na minha cidade a falta de apoio que tem, a falta de estrutura. Fiz amizade com fonos e assim foi indo. E aí a Luísa sempre me puxando, sempre me puxando. Eu quero você mais, eu quero você mais ativa, quero você à frente. E aí foi acontecendo e hoje estamos aí. Que maravilha. Pessoal, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, é possível que não, a Luísa Panunzio é a mãe das fissuradas, é a criadora dessa estrutura maravilhosa. Sim. Que acolheu muitas pessoas e foi um oásis para muitas pessoas também, para muitas mães, sim. Porque como a Ana Cláudia falou e muito bem, e a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco, há um momento chave no meio dessa história toda, que é o momento da confrontação, o momento do enfrentamento da notícia, né? Então, essa é uma parte importante da história e a gente vai falar sobre isso. Então, Luísa, bem-haja pela tua gentileza, pela tua generosidade, por tudo que tu fizeste por essas mães todas, como a Ana acabou de referir aqui. Tu foste uma mãe dessas mães todas, né? Verdade. Na verdade, Ana, essa é uma realidade que acontece muitas vezes. Vocês vão acabando por fazer esse exercício da maternidade de uma forma cada vez mais ampla, né? É o que acontece, sim, com a Irene lá no Centrinho, é o que aconteceu com a Inês Graciano na Rede Profis. Portanto, todas essas mulheres, a Zezé, todas essas pessoas que vão abraçando e alargando o seu útero, isso, e abrangendo essa maternidade toda. E tu, exatamente, Jordan, conta coisas. Fala para nós da Rede Profis. Se você quiser começar pela Fissore, de onde tu vieste, pode começar como tu quiseres. Pois então, vou começar da Fissure, então. Eu nasci em 1994, a Fissure é um pouquinho mais velha, é de 89, e já na Santa Casa, eu nasci aqui na Santa Casa de Sorocaba, meus pais receberam a visita da Fissure, que é um atendimento que, inclusive, é prestado até hoje, né? A Fissure, como muitas outras organizações, vão ainda até o hospital, ou recebem ainda, hoje em dia, com mais frequência, no
quando os pais, quando a mãe descobre, né, a criança já fissurada no útero, a fissura já presta essa assistência, né? Mas no meu caso foi descoberto no hospital, no meu nascimento, e a fissura já estava ali nos primeiros dias da minha vida presente, né? Já fez esse atendimento, já me encaminhou para Bauru, onde eu fiz todas as cirurgias, e a fissura, ela presta ainda esse serviço de pré e pós-cirurgia, né? E hoje eu estou há 6 anos na Fissure como auxiliar administrativo, encurtando um pouco a história, que tem um grande pedaço aí de atendimento, né? Eu nasci com a fissura bilateral, né? Que são os dois lados, um lado foi menor que o outro, e também com o palato mole, né? O palato mole também nasceu aberto. E então eu tive todo esse tratamento durante 21 anos, pré e pós-cirurgia aqui na Fissure, e cirurgias e outras correções ortodônticas em Bauru. E foi em São Paulo que tive o primeiro contato com a Rede Profis, em um congresso, inclusive, organizado pela Luísa Panunzio, das Fissuradas, na Biblioteca Monteiro Lobato, né? Foi 2 dias assim muito esclarecedores. Vocês que estiveram presentes no último encontro, agora imaginem um encontro, um congresso com Luísa Panunzio coordenando, com todo esse pessoal maravilhoso da Rede Profis, Thiago César, a Maria Inês, pessoas do Fissuras do Brasil, como a Bia, a Iara, pessoas maravilhosas que cuidam da rede, e inclusive com a presença do Marcos Caruso também, que teve a presença de falar um pouco com a gente, de falar do sentimento um pouco paterno, né, de um avô que não conhecia a fissura. E voltando agora um pouco para a rede, para não nos perder, senão eu falo demais também. A Rede Profis, né, que é essa rede que congrega 40 associações no Brasil, que são associações vinculadas ao Centrinho de Bauru, ou que saíram de projetos de mães fissuradas que reuniram na sua comunidade para atendimento, para melhor atendimento, para um atendimento mais próximo de todos esses profissionais que precisam para o tratamento, né? As mães tiveram essa organização de montar organizações nas suas cidades para encurtar mesmo o tratamento, né? Para que esse tratamento, muitas pessoas, inclusive o Tiago, ele conta muito da necessidade da família dele de sair da cidade natal para ir até Bauru, né? Para fazer esse tratamento, para ficar próximo do tratamento. O Thiago mudou para lá, então, né? Isso, ele mudou para a cidade onde estava ocorrendo o tratamento. Então, algumas associações foram surgindo desta demanda de não ir até Bauru para prestar todo esse atendimento, né? E hoje a Rede Profis congrega não só essas associações, como os grupos, né, organizados que divulgam a fissura labiopalatina, como as fissuradas, outros hospitais, outros núcleos que tratam a fissura labiopalatina, e tentamos organizar, né, essas organizações para falar a mesma língua, ou encurtar dificuldades, né? Hoje a dificuldade no tratamento da fissura ainda persiste, infelizmente, e essa é a grande missão da Rede Profis, né? Está congregando todas essas associações para trabalharem a fissura com grande maestria, com êxito, né? Fantástico, espetacular. Pois é, gente, aqui eu vou fazer uma primeira pausa, porque o Atlas Lipcast é para levar informação também, não é? A gente traz toda essa convivência, essa parte lúdica da conversa, mas a gente aproveita esses momentos para trazer informação que é importante. O Jordan falou sobre uma coisa que é a fissura dele próprio e explicou que ele teve uma fissura bilateral do lábio e uma fissura do palato mole. O Bento tem uma fissura transforânea, uma fissura que vai completa desde o lábio até o palato mole. Não é isso, Ana?
Não, o Bento é palato e Pierre Robin. Pierre Robin? Então, Isso. o Bento tem o palato e ele tem o queixo, nasceu com o queixo muito pequenininho. Então, essas duas fissuras, elas acabam por interferir com a fala, mas são diferentes num aspecto muito importante. A fissura do Bento, que é uma fissura palatina completa pela sequência de Robin, ela é diferente do Jordan, porque a sequência do Jordan, a fenda do Jordan, é uma fenda muito rara. É uma fenda que nem sequer ficou abrangida na classificação típica, a classificação de Espina. Nós fizemos, inclusive, tivemos a oportunidade de fazer uma modificação a essa classificação, porque essa classificação ela traz um aporte de informação para esse tipo de fenda do Jordan. Ele não é um fissurado transforamen. Ele tem uma fissura anterior associada a uma fissura posterior. Esse tipo de situação está relacionado com um gene, peço desculpa, com um gene que é o gremlin-1, que é responsável por esse fenótipo, por esse tipo de formação de duas fendas em simultâneo. Isso não estava classificado, agora essa classificação seria o grupo 2A. E o Bento é uma classificação de grupo 3. Por que eu estou falando nisso? Porque é muito importante que vocês comecem a ter a noção de que, para a comunicação global, para que as pessoas possam se entender, é muito importante saber daquilo que se fala e conhecer a linguagem dos médicos também, para que a linguagem dos médicos não seja estranha e hermética. Então, a classificação mais usada, especialmente no Brasil, é essa classificação do Espina, de 1972, que classifica as fendas em 4 grupos. O grupo 1 é só lábio e, eventualmente, o alvéolo, a gengiva. O grupo 2 é toda a estrutura. O grupo 3, então, é só a parte do palato, do céu da boca. O grupo 2A é quando tem essa associação da anterior e posterior. E o grupo 4, que é o grupo das fendas raras, que acontecem em outras estruturas da face, como aconteceu com o nosso amigão, o Yarley, é uma fenda rara. Então, essas informações são importantes e obrigado por trazer essa informação, Jordan, para que as pessoas saibam que isso pode acontecer sim, ter o céu da boca íntegro e ter uma fenda na parte do palato mole, do céu da boca que se mexe, não é? E na parte do lábio. Qual é o problema que isso poderia ter trazido? É que tanto o Bento quanto o Jordan, por ter a fenda na parte posterior do palato mole, daquela parte que se mexe, tiveram que trabalhar muito para conseguir chegar a uma fala inteligível. Por isso é que a gente sabe que a Cláudia é a mãe do Bento, que é lindo, adoro. Então, e o Jordan, como nós podemos perceber, tem já uma reabilitação da fala com todas as capacidades. Houve algum momento, Jordan, da sua reabilitação que tu sentisse especial dificuldade? Teve alguma parte que tu realças assim como uma parte mais difícil de atingir? Olha, de todos os 21 anos, né, de tratamento que eu passei pelo Centrinho, eu pouco senti dificuldade, até porque os meus pais eles foram muito atuantes, né? Eles não tive nenhum problema com chegar até o serviço que me atendeu de fissura labiopalatina, né? Eu fiz por exemplo, a fonoaudiologia na idade correta, na idade de aprendizagem de fala, né? Ali perto dos 4 anos até os 6 anos. Então já me foi tirada. Quando eu entrei na escola, por exemplo, na primeira série do ensino fundamental, eu já estava com uma dicção boa. Eu já não tive essa dificuldade. Então todo o meu tratamento ele foi regrado na normativa do tratamento ao fissurado mesmo. Eu fiz, por exemplo, me fugiu agora o nome da cirurgia, enxerto ósseo. Do lábio ao enxerto ósseo. Isso, enxerto ósseo. Eu fiz o enxerto ósseo com a idade certa,
com 10 anos, acredito eu, 10, 11 anos. Eu fiz a última rinoceptoplastia com 20 anos. Então, assim, o meu tratamento, eu não senti grande dificuldade, não tive que fazer outras cirurgias por causa do envolvimento dos meus pais também, né? Eles tiveram esse pulso firme de estar lá no momento certo, na hora certa, de não desistir do tratamento e não deixar faz essa cirurgia daqui a não sei quanto tempo, sempre ouviram bem os profissionais e souberam acompanhar, né, esse longínquo tratamento. Então, as dificuldades que eu encontrei foram nas cirurgias. Óbvio, para uma criança fazer uma cirurgia de tirar o enxerto da bacia e colocar na gengiva é muito difícil. Para você fazer uma rinoceptoplastia, que você fica pensando, ai meu Deus, como que vai ficar o meu nariz, como vai ser daqui para frente, será que eu vou respirar direito? Você fica mesmo com essa coisa, né? Com essa pressão, né, na cabeça. Então, assim, as dificuldades, eu acho que elas foram muito minimizadas com o apoio dos meus pais e a proximidade ao tratamento. Isso facilitou muito o meu tratamento particular, mas são poucos casos, né? Que são assim, infelizmente, ainda hoje. E pois eu não, acho, Ana. complementando, desculpe interromper, eu Imagina. converso bastante com a Luísa disso, porque o Bento dela não faz tratamento em centro, né? E a gente percebe a diferença de estar em um centro quando se tem etapas e condutas bem definidas. Porque quando você trata com profissionais à parte, mesmo você tendo uma condição, mesmo você tendo acesso, a conversa não é a mesma. Então fica muito complicado. E aí a gente sempre debater de frente com esse profissional, com aquele profissional, mas aqui está falando assim, mas lá está falando assim, e aí? Então, quando a gente está dentro de um centro, não que é inquestionável, mas existe uma conduta, né, que vai de começo, meio e fim, existe os procedimentos que tem que acontecer nos tempos, e eu acho que a nossa facilidade, a minha, estar lá dentro, o Jordan, outras pessoas em outros centros, a gente fala muito de Bauru, mas por ser referência, por ser a nossa realidade, né? Não que não tenham outros centros, a gente sabe que Exato. tem, né? Mas é que Bauru fica sempre a gente batendo nessa tecla porque acaba sendo a nossa realidade. E eu sinto essa facilidade por a gente estar lá dentro, por a gente estar dentro de um lugar que fala, que conversa, que os profissionais se falam, que existe a equipe, né? Que tem o que a Vanessa está falando, um prontuário único. O otorrino quer saber o que foi feito em 2017. Ele vai lá e ele consegue saber todo o histórico desse paciente, né? Diferente de quando, por mais que você tenha condição e acesso, são feitos com profissionais separados. Exatamente. Isso. Há uma questão muito importante que a gente tem que realçar, que é assim, aquilo que o Jordan e a Ana Cláudia estão falando é muito sério, porque de fato não é uma questão apenas de competência individual, porque o tratamento da fenda labiopalatina ele é multidisciplinar necessariamente, ele é interligado completamente. Então, a questão principal, aquilo que o Jordan e a Cláudia falaram sobre esse processo, é, na realidade, a aplicação de um protocolo. E protocolo é exatamente definir, é como se fosse um daqueles mapas do tesouro, sabem? Para levar, e no final do processo desse mapa está um sorriso aberto e sem aberturas. Né? Então, esse mapa, esse roadbook, vai fazer exatamente o quê? Vai determinando em cada etapa do desenvolvimento da criança que atividades é que ela deve estar programada ou preparada para fazer. Claro que a aplicação de protocolos depende de cada criança, depende das condições estatuto-ponderais da criança. Nós temos, por exemplo, a maioria dos protocolos a iniciar a queiloplastia aos 3 meses. Mas é aos 3 meses se a criança tiver capacidade para ser operada aos 3 meses. Senão, ela vai ser operada quando tiver as capacidades para isso. No caso dos prematuros, muitas vezes, é preciso corrigir a idade
do nascimento para poder fazer essa intervenção. Então, é preciso guardar essa noção de que não é uma questão de competência e muitas vezes, como a Ana Cláudia realçou e bem, às vezes não é só ser o melhor profissional daquela área em determinado lugar, porque se ele não compreender a integração desses tratamentos, os momentos chaves de um protocolo atuar interligado, isso pode gerar exatamente um problema de conflito de informação e de adaptação do tratamento. Então, acaba por ter um resultado que não é interessante. Não importa qual o protocolo. Eu já falei isso muitas vezes, mas eu acho isso tão importante que eu vou pedir desculpa a quem já ouviu e vou repetir para quem não ouviu, ouvir pela primeira vez. Não importa qual o protocolo a tua equipe multidisciplinar adota, porque todos os protocolos têm coisas boas, têm sucessos e insucessos. Todos os protocolos. Não existe um protocolo perfeito. Acontece que um protocolo aplicado, ele tem a possibilidade de levar a pessoa a um mapa do tesouro e a um resultado minimamente previsível. A mistura de protocolos pode ser catastrófica, e é disso que nós estamos a falar aqui, é de pegarem profissionais que não estão integrados dentro de um mesmo protocolo e tentar aplicar vários protocolos em simultâneo. Aí o resultado pode ser mesmo muito complicado e nós vamos estar, ao invés de ajudar a criança, a aumentar o grau de dificuldade para ela chegar lá. E desse protocolo, eu queria perguntar à Ana Cláudia o seguinte. Ana, tu tiveste o diagnóstico do Bento antes do nascimento? Não. Não. Não, só no nascimento e ainda demorou e quase que eu venho embora para casa sem saber. Na verdade, quase que eu venho embora para casa sem ver a fissura, porque ele não mamava, e aquela coisa, e põe, ele não sugava, ele não... Ah, menino preguiçoso, é menino, é mais preguiçoso. E assim, não tem nenhum pediatra colocou, não existe esse protocolo, inclusive, de olhar uma fenda palatina ao nascer, assim como olha outras coisas, né? O que aquilo que a gente já sabe, está habituado. Então, ninguém viu. E a gente, vamos embora. Nasceu na sexta, fiquei sábado, domingo, vamos embora. E eu intrigada, e aí fazendo sonda dedo, ele não pega, tal. Aí um enfermeiro viu, não me falou, chamou a fono, era domingo, eu ia embora, minha malinha cheia de lembrancinha para dar para todo mundo. Ela falou, não. Aí eu lembro disso até hoje, ela muito sutilmente, a Sandra é meu anjo, e disse assim, eu acho que tem uma pelinha. Não, é uma fenda. Nossa, aí onde virou a chave, né? E aí fiquei lá internada, e aí já tinha a desconfiança de Pierre Robin com ela, né? Ela falou, não é só fenda e tal. E aí fomos para Bauru 11 dias depois. Ficamos internados lá, na UCE. Aqui nós vemos a importância dos protocolos, a importância das estruturas estarem preparadas. O Jordan foi visitado na maternidade pela Afissora. Então, reparem que havia uma preparação e um protocolo, mas provavelmente os teus pais souberam da fenda antes, não, Jordan? Não, minha mãe soube no momento do nascimento mesmo. No momento do nascimento. Foi no momento de ver e daí o hospital procurar a fissura. E uma coisa, como a Ana colocou, que é muito, você tá colocando muito bem, que é corriqueiro, são profissionais que não sabem da fissura labiopalatina ou tentam encaminhar para um serviço um pouco que não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo, não tem esse procedimento desse protocolo e onde que acontece algumas falhas no tratamento. Encaminha, faz uma cirurgia errada, precisa de refazer e já reconstrói todo esse protocolo que estamos a falar. Então, é preciso também, urgente no nosso país, não só falar dos atendidos, para os atendidos, para quem conhece a fissura, mas principalmente para quem não conhece.
Porque aqui eu trabalho na Fissure e saio pela rua, perguntam, mas do que é essa empresa que você trabalha? Eu falo, é de atendidos, de fissura, que não sei o quê. Aí conto toda uma história, a pessoa fala, mas eu tenho um primo que nasceu Exatamente. assim. Eu tenho um vizinho que nasceu assim. Aí eu pergunto para a pessoa, mas ele é atendido pela Fissure? Onde que ele é atendido? Aí a pessoa faz aquele que, assim, né? De o que está acontecendo. Então, Exatamente. a gente precisa caminhar muito, 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 muito para ver a evolução do atendimento na fissura que esses centros fazem hoje para outros lugares, né? Para muitos centros e para todos os fissurados. Isso é importante frisar também. Muito bacana. Deixa eu aproveitar esse momento para responder uma das perguntas que surgiu aqui no nosso chat. Se não estou em erro, acerca da classificação da fenda, a Vanessa, que está nos Estados Unidos, em Tampa, ela, penso que, se não me falha a memória, tem uma cicatriz de Case. E uma cicatriz de Case é uma fenda que se fechou naturalmente antes do nascimento. Portanto, é uma fenda labial no fundo. Se for realmente só isso, Vanessa, a resposta para a sua pergunta, a sua fenda é do grupo 1, ou seja, é uma fenda pré-foramen com a sua manifestação minor, é a menor manifestação da fenda. Tá? Agora, essa situação de haver o protocolo e haver essa chegada, no caso da Ana Cláudia, levou mais tempo ao diagnóstico. E esse é um problema que a gente precisa, de fato, começar a batalhar, que seja instituído o protocolo de avaliação neonatal e que esse protocolo seja estendido. Eu acho que nós depois vamos ter que trabalhar. Nós agora, eu já estou enchendo o peito, né, para falar da Rede Profis, porque eu agora sou sócio, tá bem? Da Rede Profis. Então, eu também assumo aqui a responsabilidade, juntamente com o Atlas Lipcast, de trabalhar nesse projeto, nesse processo, que eu acho que é um processo importantíssimo de trabalhar no diagnóstico precoce e, eventualmente, de trabalharmos até no diagnóstico tardio das fendas labiopalatinas, por como vocês acabaram de ouvir a descrição do Jordan, às vezes a gente encontra pessoas e as pessoas, só a partir do momento em que sabem do que é que estamos a falar, é que começam a pensar e a ver que, afinal, a fissura está mais perto da porta de casa do que as pessoas imaginam. E isso é muito importante. No caso do Jordan e no caso da Ana Cláudia, na família de vocês, no caso a Ana Cláudia como mãe e Jordan, os teus pais, nenhum dos dois nunca tinha ouvido falar de fenda labiopalatina, não faziam a mais pálida ideia. Eu já conhecia por ter uma pessoa conhecida, não da família. É o João Vitor, filho do Carlos, amigo da minha irmã. E o João Vitor deve ter uns 24 anos, também tratou em Bauru. Lembro vagamente quando nasceu, não sabia, mas assim, a gente sabia que ele fazia o tratamento lá, um tratamento muito longo. Se eu não me falho, o João Vitor fez umas 18 cirurgias. Então, eu só conhecia assim, mas na minha família, nem na do marido, que a gente saiba, não, na nossa família não tinha casos. E no teu caso, Jordan, dos teus pais? No meu caso também, como eu disse, foi descoberto, né, no meu nascimento. E, assim, pela parte tanto de pai e de mãe, nós temos uma família muito grande, né? São vários irmãos, e os avós também eram vários irmãos, e a gente não conheceu nenhum caso, né? Dentro da nossa árvore genealógica, porque, assim, foi realmente descoberto no meu nascimento, e aí que eles foram buscar, né, o tratamento em Bauru, e que a gente viu que tinha, né, uma grande quantidade de pessoas, né, que nasciam com, Exato. com fissura labiopalatina e que tinha outras diversas problemáticas, outras diversas falhas, né, na face, e em que tratavam Bauru como aqui na Fissure em Sorocaba, que foi a partir desse momento que eles descobriram. Mas antes, tanto que depois
a gente até pessoas que eles conheciam, que eram do círculo social deles, ou vizinhos, conhecidos, primos, etc., começaram a ver em mim e falar, olhar para mim e ver, eu conheci uma pessoa assim e que nasceu em tal cidade, ou convivi com uma pessoa assim em tal lugar, entendeu? Mas dentro da minha família não se conhecia, até que houve essa dificuldade no início do meu tratamento, né? Que se não fosse os centros de especialização, eu estaria aí jogado a tentar fazer alguma coisa. Os meus pais estariam procurando tratamento tardio ou batendo em portas de hospitais com dificuldade, mas eu tive a sorte de nascer em Sorocaba, que tem esse centro de reabilitação, e que está, a Fissure, que está também próximo a Bauru, né? São cerca de 300 quilômetros aqui que nos distanciam e permitem essa agilidade no tratamento também. E só voltando, sim, falando. Eu só ia complementar que veio na minha cabeça a questão de protocolos, né? Eu moro numa cidade onde a gente tem um hospital muito grande, que é o hospital de base, atrelado à faculdade de medicina, então a gente teria tudo para ter uma estrutura muito boa. Eles são credenciados no Ministério da Saúde, mas o acontecimento, a reabilitação não acontece. Não acontece, ela é bem precária. E comigo especificamente, um médico que foi no meu quarto quando assim que o Bento nasceu, e aí Pierre Robin, então já vem mais ainda aquela curiosidade. E aqui, para você ter noção, eles queriam fazer com 10 dias de vida a cirurgia de distração, né? Com 10 dias, não, você tem que fazer, ele vai respirar melhor, e me colocando medo, se essa língua cai, você sabe que ele pode morrer. E aquilo foi me dando medo. Mas aí eu respirei, que eu tive a Sandra no meu caminho. E então, Ana Cláudia, esquece tudo que você está ouvindo. Você pode até voltar, mas você vai para lá primeiro. A gente vai até o fim para tentar a vaga lá. Se não der, a gente volta, mas nós vamos para lá. E ele nunca precisou de colocar distrator. Então, olha, isso aconteceu comigo, que nem ele disse, tivemos a sorte de estar lá. E há infinitas que não acontecem isso. As mães sem a informação mesmo, sem acesso à informação, meu Deus, é um médico falando para mim. É um médico me orientando. Meu filho pode morrer, eu vou fazer isso. E aí é onde tudo vai indo, né, da pior forma possível. Quem quiser saber sobre sequência de Pierre Robin, no meu canal do YouTube, Rony Furfuro, Coração Fissurado, tem um vídeo explicativo da sequência de Pierre Robin e da síndrome de Pierre Robin, um vídeo muito completo, com bastante informação. Se alguém quiser entender isso, é um assunto que vale a pena, porque as sequências de Robin, elas são bastante regulares nas fissuras, no caso da fissura palatina isolada, tá bem? Portanto, quem quiser, fica à vontade para dar uma olhada nesse vídeo, que é bem interessante. Agora, deixa eu me perguntar o seguinte. Jordan, para ti essa primeira, porque a seguir eu vou perguntar à Ana Cláudia dentro do mesmo propósito. Tu provavelmente, porque as fissuras, na realidade, são mais frequentes do que as pessoas imaginam. Na realidade, não é tão raro, nem é uma doença rara. 1 para 650 nascimentos, em média, não tem nada de raridade, não é? Mas não é um número expressivo em números absolutos. Então, a minha pergunta para ti era, tu tiveste outros colegas na escola, outras pessoas com fissura, tu conhecias alguém fissurado também na tua infância e adolescência? Não, por incrível que pareça, eu não conheci ninguém, apesar de ter feito todos os anos do ensino fundamental, médio, depois estudei ensino técnico, fiz um ano de jornalismo, não concluí, mas em nenhum desses ambientes eu tive a divisão de uma pessoa que eu conhecesse com fissura lábio-palatina. Aí, claro que quando eu voltava ao centro de especialização, no tratamento da fissure, em alguns eventos que fazia por lá,
quando ia ao centrinho de Bauru, aí eu falava, opa, olha, olha o pessoal aqui de novo. Isso, aí que você se reencontra, né? Você vê uma criança no meu último tratamento, que eu fiz a rinoceptoplastia, eu lembro da minha internação no centrinho, que tinha uma mãe com uma criança de colo fazendo eu acho que o fechamento do palato, se não me engano. E daí que veio toda aquela história, né? Eu, na minha última cirurgia, e vendo uma pessoa que estava ali no pontapé inicial, né? Aí você vê a importância da continuidade do tratamento e como é bom a gente ter hoje fissurados que estão reabilitados a falar da fissura, né? Então, para mim é um presente, né? Rever pessoas que estão com fissura e pessoas falando bem, pessoas de bem consigo mesmo, pessoas com bem-estar social adquirido, né? Com trabalho, com uma vida social estabilizada. Então é isso que o tratamento ele tem a permitir, né? E dificilmente eu via alguma pessoa com fissura da vatina, tanto que tive muitos amigos brincando na rua, né? Eu sou daquele tempo de a mãe gritar no portão muito tarde para a gente entrar, então eu não tive esse contato assim em sociedade com outro fissurado, a não ser nos centros de reabilitação. Exatamente. Há um momento em que isso se torna importante, não é, Jordan? Há um momento em que tu sentes essa necessidade. Quando é que isso aconteceu? Quando é que tu, já com consciência de que tinhas uma fissura, de que alguma coisa entre tu e os teus colegas era diferente, quando é que tu sentiste a necessidade de eu preciso conhecer alguém, eu gostaria de falar com alguém que me entendesse? Então, porque é muito engraçado, porque assim, muitos amigos meus perguntavam o que era a cicatriz, né? Falam, o que aconteceu? A minha mãe conta muito de um fato de uma pessoa, ela tá com um carrinho, ainda eu bebê, e fala, nossa senhora, por que a senhora fez isso com a criança? Meu Deus, a senhora derrubou a criança, foi um delírio da pessoa que, tipo, antes de perguntar, acontece esse preconceito, né? Ai, meu Eu acredito Deus. que é um preconceito, não chega a ser um preconceito, é uma ignorância. Porque a pessoa, antes de perguntar, e muitos amigos meus falavam, nossa, Jordan, por que você tem essa cicatriz? Cicatriz. É Caiu de briga? Aconteceu bicicleta? alguma coisa? Caiu de bicicleta? Você caiu do berço? É uma pergunta muito corriqueira, né? Então, assim, quando eu vi que já estava reabilitado e eu tive essa grande oportunidade na minha vida de trabalhar dentro de uma associação, né? Ainda estou trabalhando dentro de uma associação com fissura, de ver outras realidades, né? Outras dificuldades, outras mazelas que acontecem dentro da fissura e o desconhecimento, como eu já coloquei, que é muito grande. A fissura ela está aqui há 32 anos na cidade de Sorocaba. E como eu já disse lá atrás, muitas pessoas perguntam, viu, o que que vocês trabalham? Aqui fala muito firma, né, interior. É. O que que essa firma trabalha? Então, esse desconhecimento faz com que eu não me sinta à vontade, tipo, terminei o meu tratamento, então tá tudo bem, vou deixar lá a fissure com as pendências, com as dificuldades dela e vou tocar a minha vida. Não, é preciso que a gente olhe para quem está vindo ainda, né? Existe ainda as dificuldades no tratamento, de muito desconhecimento, como eu já disse, então a gente vai precisar de trabalhar e muito para que esse atendimento eficaz chegue a muitas pessoas que necessitam, né? E Exato. será que, minha dúvida aqui surgiu, será que o Jordan talvez não tenha sentido tanto pelo fato da fissura não ter acometido a sua fala?
Não ter Pode ter. comprometido. Pode ser, não Pode pode? ser, pode. É como eu disse, Ana, é como os meus pais, eles foram muito, como eu posso colocar, muito eficientes, né, no Atuantes. acompanhamento, atuantes, obrigado, muito atuantes no acompanhamento, no atendimento, como eu fiz, como eu já entrei falando bem na escola, como, claro, que sofri preconceitos, algumas pessoas fazem comparação esdrúxulas com o nariz, com o jeito de falar, com a boca torta, com algumas coisinhas. Então, mas assim, a cada degrau que você vai construindo, né, no tratamento, a cada dificuldade que você vai deixando para trás, a reconstrução da arcária dentária, o enxerto ósseo que deu certo, a rinoceptoplastia que não me dá mais dificuldade no respirar. Aqui em Sorocaba a gente tem um problema frequente com queimadas e era uma coisa que ficava impossível para mim, assim, que trancava o nariz de uma certa maneira que parecia que eu estava sufocado, parecia que estavam empurrando minha cabeça debaixo d'água, entendeu? Então, são fases, né, Ana? São fases que Sim. todo o atendido vai passar para ele chegar, como eu disse, num bem-estar social e falar, ó, tô legal, tô vivendo bem com os meus amigos, com minha família, tô bem aceito no meu meio social e vou seguir a minha vida, entendeu? Então é mais esse paralelo. Entendi. A Ana Cláudia falou sobre o momento dela de encontrar a associação, por isso é que eu fui direto primeiro para saber de ti. Então, agora, a pergunta para a Ana é um pouquinho diferente, porque ela falou que foi no momento em que foi diagnosticada, ela sentiu a necessidade de receber esse apoio. Mas eu queria falar que esse tipo de situação que você descreveu, das pessoas terem alguma dificuldade de entender ou de processar, também aconteceu com outra história muito bonita que disse que a tua história é bonita, que é o João Belo. O João Belo, que é bailarino, coreógrafo, que está trabalhando numa coisa maravilhosa, numa campanha maravilhosa. Ele tem um projeto que é o Panda Fissurado e nós vamos fazer umas lives juntos. O João está aí hoje prestigiando a gente e também está a responsável, de certa forma, pela carreira artística do João Belo, que é a Zezé, a tia Zezé, que foi com toda aquela ideia dela da parte cênica e artística lá no centrinho com os meninos. O João já nos contou que foi ali que ele descobriu que era aquilo que ele queria para a vida dele. O João já contou essa Rony, história nas posso, nossas lives. Sim, posso te interromper um pouquinho deve. só para deixar um abraço para o João? Gente, que pessoa assim espetacular! Você vê ele falando com uma alegria rindo das dificuldades que passou, das coisas que ele passou, e com um brilho, com uma facilidade, um entrosamento que eu falava, gente, uma pessoa assim não pode existir, né? Com um brilho, assim, uma coisa gigante, um rojão, o João falando. Um abraço, João, por tudo que você faz. Quero também trabalhar, já intimei o Rony a trabalhar com a rede, claro que espero também o João Belo, mesmo distante, lá no meio da Europa, quero trabalhar com ele, conversar muito com ele, que assim, uma pessoa carismática demais, Muito. um furacão. E o João está trabalhando com a Emergência Sorrisi, que é uma associação italiana e está trabalhando em prol da fissura também. O João está fazendo um trabalho maravilhoso, exatamente como vocês fazem, por esse processo de empatia que é tão importante, de perceber que, ok, eu consegui, eu tenho isso, mas há quem não tenha. Isso é muito importante. Então, Ana, aquilo que eu queria te perguntar é o seguinte: quais é que são as vantagens que tu podes explicar para as pessoas? E lembra aqui nessa questão, Ana, que o Jordan disse uma coisa importantíssima, que eu bato sempre nessa tecla também. Nós temos que falar para fora do nosso aquário. Nós temos que falar para as pessoas que não estão aqui dentro, que não sabem, mas que eventualmente, num determinado momento, por uma coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidências, mas por uma coincidência ou não, acaba por aparecer um dos vídeos do Atlas Lipcast e houve essa conversa
mesmo sem ter necessariamente identificado uma fenda, e se calhar até vai descobrir que na família tinha uma fenda, depois conta essa história. Mas para essas pessoas, quais é que são as vantagens essenciais de existirem associações de pais em todos os cantos do país? Porque a partir das pessoas poderiam pensar assim, mas não era melhor ser uma associação só para o país inteiro e juntar todas as pessoas? Isso é utópico, né? Então, qual que seria a vantagem? Qual que é a vantagem? Por que isso é tão importante, Ana? Eu penso que é importante, e por exemplo, são poucos os casos que tem um acolhimento igual a Fissori faz. No momento em que se recebe a notícia, seja no ultrassom, que é mais raro, talvez hoje em dia um pouco mais fácil por conta da tecnologia, mas muita gente não tem acesso, faz poucos ultrassom, né, durante a gestação, e não tem essa informação. E aí essa mãe, eu penso que você conversar com uma mãe, olhar para ela e dizer, calma, eu estava aí onde você está hoje. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu posso te ajudar de uma forma assim, muitas vezes não, talvez conseguir a vaga onde você quer, mas uma conversa. Como que eu faço para dar um leite para o meu filho? Eu usei essa chuquinha, vai com calma. Para mim pesou muito o fato, por exemplo, da amamentação. Eu não conseguia amamentar, ele tinha uma fenda muito ampla no palato, ele não ia sugar nunca, não adiantava eu me iludir. E eu acho que para mim faltou, por exemplo, um chacoalhão, e assim, para de sofrer, para de se crucificar, ele não vai sugar, calma, isso não é o fim do mundo, seu filho vai sobreviver, ele vai se alimentar, e tá tudo bem, respira, se refaça. Vamos pensar na parte B agora, vira essa página, vamos Isso. agora para outra página, né? Isso eu senti falta, mesmo estando num centro, por exemplo. Então, talvez eu consegui tirar o leite por um tempo. Na verdade, me fez lembrar que eu tive esse chacoalhão quando ele tinha uns 3 meses e eu insistia em tirar o leite e dar. E aí você congela o leite e tira o leite e banho-maria. E não é a mesma coisa, a gente sabe. Eu não tinha sossego, onde eu ia era aquela máquina atrás de mim. E ele não ganhava peso. Até o dia que eu levei no meu pediatra, amo de paixão, doutor Sebastião, que é dos antigos, e olhou bem para mim e disse, chega, olha para o seu filho, ele tem que engordar, chega. Então, eu acho que as associações, a gente como mãe, e a gente, graças assim, a maioria das associações, além das mães, tem os profissionais. Isso é mais maravilhoso ainda, porque aí, por exemplo, Dani, me ajuda a falar com essa mãe, ela precisa de uma fono lá em tal cidade. Peraí que eu vou falar com a tal pessoa, já vou passar o telefone. Então, além da parte materna, tem os profissionais que estão por trás para ajudar a gente. E uma só associação, igual você disse, seria impossível. Então, a gente está distribuídos nesse país tão imenso, facilita muito, porque aqui na minha região eu já tenho uma ampla visão, eu já conheço uma pessoa, conheço outra, já sei o hospital que ela vai, já sei o médico que eu posso ajudar a falar com ela. Então, eu acho que a importância é essa, né? A gente tá, não que a gente abrange todo o país, mas, por exemplo, eu aqui já estou acostumada com, nasceu, você foi naquele médico, né? Não, peraí, então, vamos lá, eu vou te ajudar, eu tenho uma fono que atende no outro horário. Então, eu acho que é por isso, né? Fazendo essas pequenas ações, cada um fazendo a sua pequena ação. Fantástico. E esse espírito de capilaridade é muito importante porque faz com que a rede de assistência seja realmente viável, torna as coisas realmente viáveis. Agora, torna-se importante depois que haja alguma coisa que faça a interligação disso tudo. E eu acho que isso já está feito, não está, Jordan? É exatamente para isso que existe a nossa rede Profis, não é? Eu acho que a rede Profis vem Exatamente. exatamente para combatar E eu fiquei essa tão feliz necessidade no de último. integração, Jordan. Então, eu fiquei muito feliz no último encontro da gente ver a Ana falando com. Eu esqueci o nome.
de um doutor do Centrinho. Nivaldo, é o Nivaldo. Isso, Nivaldo. Nivaldo, e eles participaram junto com a gente do encontro para falar, ó, a gente é da mesma cidade, vamos trocar figurinha. Ah, foi o E, João, o assistente social, o João. e eu falei, João, gente, que coisa fantástica que é a rede que, tipo, num pequeno, são vizinhos ali e conseguiram conversar. Então a rede é isso. É o que estava acontecendo Exato. esses dias no nosso grupo. Viu, estamos precisando de um atendimento para tal pessoa. E ainda eu coloco que é um pouco chato a gente ter que usar esses termos, né? Que a pessoa assim pedir, viu, meu Deus, eu preciso de um atendimento, eu preciso de um tratamento, eu preciso pegar preciso de alguma coisa para chegar ao centro de atendimento que é longe. Isso. Então são essas dificuldades que ainda imperam nesse tratamento que que joga esse nosso trabalho um pouco para baixo, né? A gente precisa de uma facilidade melhor. Então, a gente está hoje com bastante informação nas redes sociais, nessas páginas que sabem, que tratam a fissura, nessas páginas que dialogam com pais e a mães, esse informativo do Atlas, as fissuradas, o que os fissurados no Brasil fizeram durante a pandemia de reunir diversos fissurados para falar, olha, vamos falar do tratamento, vamos conversar sobre a fissura labiopalatina. E essa rede conjunta não é só a rede Profis que traz esse conglomerado de mais de 50 associações e grupos, é pequenininho em meio desse monte de gente que precisa de saber da fissura labiopalatina, que precisa saber desse tratamento. O Tiago César, um outro dia ele estava falando em uma live, ele falou, gente, eu estou cansado, estou exausto, porque exatamente você fica repetindo essa necessidade e parece que muitos não escutam, muitos falam, mas então já que tem um tratamento lá, a pessoa tem que se virar para chegar lá. Não é assim. Existe uma dificuldade de muitos para alcançar esse tratamento que eu acho que a gente trabalhar, precisa a gente dialogar. E hoje, graças a vocês, graças a esses informativos que muitos fazem, está um pouco quebrando essa distância. Então é preciso a gente continuar e olhar para frente por aqueles atendidos, né, que estão por vir e principalmente aqueles que estão ainda em atendimento não deixarem o atendimento para trás também. E nós temos aquela questão também de ser números, né? Que há um tempo atrás, até a Luísa Exatamente. lançou o fissurômetro, que as crianças nascem e não são números, então não tem olhos para elas, né? E aí para falar que a gente existe, e aí para olhar investimento nessa área, e aí para, né? Não tem. Quando aconteceu o fissurômetro, eu comecei a caçar, eu falei, onde que está essa certidão de nascido vivo? E não fica com a gente, né? É só a certidão de nascimento. E não tem nada na certidão, não tem nada. Então, como que vai fazer para cobrar se a gente não é número para eles, né? E tem mais esse problema ainda para se olhar. Isso. São muitas problemáticas, né? Muitas, muitas. Isso tudo me traz aqui a razão do meu pensamento, que os problemas são tantos, a necessidade de capilarizar para chegar mais longe é tão grande que nós acabamos muitas vezes por ficar reféns de determinados paradigmas. Um dos paradigmas e uma das pessoas mais importantes, acho que na história do Brasil, eu acho que é AG e DG, sabe? Antes de Gastão e depois de Gastão. Eu acho que o tio Gastão foi um marco na história da fissura no Brasil. E uma das coisas que o tio Gastão tinha como objetivo, como sonho da vida dele, era capilarizar
o atendimento, era fazer com que houvesse um centrinho em cada ponto do país, que houvesse essa capacidade. Para isso era preciso ter um centrinho que fosse a manjedoura dos profissionais, que fosse a incubadora de novos profissionais. Então, vocês acham que essa descentralização ela é viável neste momento? O país está preparado para descentralizar, nesse momento, o tratamento da fenda labiopalatina de uma forma perfeitamente democrática? Eu acho que nesse momento... Eu vou esperar o Jordan. Pode falar, Jordan. Desculpa, Ana, mas assim, eu te acompanhei, inclusive eu tive a oportunidade de ver o tio Gastão ainda atuando no centrinho, né? Nem quando fosse ele passava de atendido por atendido, perguntava, e aí, mãe, como é que tá o tratamento? Passava nos leitos de internação. Então, esse cuidado que a gente teve lá atrás, nos anos 1990, no início dos anos 2000, é difícil você falar assim, eu acho que dá certo uma outra maneira, entendeu? Porque existe um tratamento já que a gente sabe que acontece com certa eficácia, que é humanizado, traz o pai e a mãe para falar, olha, você precisa de fazer isso, olha, mãe, a boquinha dele não tá boa assim ele não vai conseguir fazer certa cirurgia. Mãe, você consegue vir tal dia, o médico consegue estar aqui para operar o seu filho. Então, são coisas que, assim, são poucos centros de reabilitação no mundo que conseguem dar essa assistência com esse olhar. Então, é preciso, sim, que nós levamos o tratamento da fissura para todos os que necessitam. Mas de que forma seria? Como será esse tratamento? Onde eles vão estar? Onde eles vão estudar? Onde que vai ser feito o estudo da fissura labiopalatina, que é feito no Centrinho e em outros hospitais de reabilitação, entendeu? Então, eu acho que o Brasil precisa, sim, da nossa dimensão territorial, nós precisamos de mais de centros de reabilitações, com certeza, com absoluta certeza. Um centro especializado que temos aqui com grande força no Sudeste e no Sul não chega com grande excelência a todos os fissurados do Centro-Oeste, a todos os fissurados da grandiosa floresta amazônica, não chega ao norte, não chega ao interior do Nordeste, que é a forma de ter o tratamento para todos. Mas temos que ver um jeito que ele chegue com eficiência para todos. Esse é o meu ponto de vista. Ana? Eu também concordo, totalmente, assim, é um sonho, assim como disse a Vanessa, um sonho, um centro de reabilitação em cada região e a realidade que está muito distante, né? Principalmente um centro como é Bauru, tão humano, né? Ainda esperamos que isso continue, né, diante do quadro que a gente vive, né, de muito medo, a gente como paciente, mãe de paciente, funcionários lá, mas até então, que a gente tem hoje, né, um tratamento tão humano, desde que você é recebido lá, desde que você chega, desde o primeiro dia, sem exceção nenhuma, todos os profissionais. E isso é muito difícil de acontecer. Eu como ser humano e depois como mãe, eu nunca tive isso fora de lá. Nunca, a gente... Excelentes profissionais, mas esse atendimento de excelência tão humano que encontra lá, eu acho difícil ser replicado nesse momento que a gente vive no país. E essa é uma das nossas preocupações enormes nesse momento, porque, para quem não sabe, paira um espectro de desvinculação do Centrinho da USP. E, nesse caso, o Centrinho seria
transportado, entregue a uma organização social de saúde que faria então a gestão do centrinho dentro do Hospital das Clínicas de Bauru. Nada contra o Hospital das Clínicas, a gente já bateu nessa tecla muitas vezes, mas de fato vai retirar certamente capacidade de recepção de pacientes fora do eixo do raio de ação do Hospital das Clínicas de Bauru, e isso vai fechar as portas a muitas pessoas necessitadas de atendimento muito especializado. Nós, nesse momento até, eu próprio fui procurado por uma família que precisa de ajuda em Rondônia, e tem uma criança que precisa de assistência altamente especializada. E aí a grande questão é, hoje, se calhar essa criança não poderá ser assistida no centrinho e vai ser atendida dentro do possível. É melhor do que nada? Mas se nós temos o centrinho, por que não? Essa é a grande questão. Então a minha pergunta para vocês é exatamente sobre isso. Como é que vocês veem, como é que vocês acham que pode, de certa forma, afetar ou influenciar, na opinião de vocês, essa possível, e agora eu me permito fazer aqui uma intervenção, essa possível desastrosa desvinculação do centrinho da USP. Como é que vocês veem isso? Olha, eu sinceramente vejo com um grande problema no tratamento não somente do centrinho, mas de todas as associações que dependem da continuidade do tratamento, porque... Jordan, dessa vez eu acho que a tua rede bloqueou bastante. Eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia e depois você retoma o teu raciocínio, Jordan. A gente te dá a palavra novamente. Ana, como é que é a tua visão dessa situação? Olha, o Jordan caiu mesmo, eu já suspeitava. Mas a gente já vai chamá-lo novamente. Entretanto, Ana, por favor, a tua visão das coisas. Eu vou nessa mesma linha que você disse, de desastrosa desvinculação, né? Por conta da escuridão que tudo isso foi feito, da forma como isso foi feito, né? Então já se mostra não ser um bom rumo para as coisas, desde que, né, desde a reunião, desde a ata, que a gente sabe que não foi feita às claras. E então eu também não vejo com bons olhos. Até assim a gente pensa lá longe, né? Esses profissionais que forem saindo vão ser substituídos? De que forma? A gente sabe que isso não acontece, né? E aí foi até um dos questionamentos que eu fiz no nosso congresso lá da rede e para o nosso superintendente que participou. E aí até me permito dizer o comentário que eu queria ter feito aqui, eu vou falar. Ah, tá, eu garanto, eu vou estar lá, eu estou aqui. 4 anos. Tá, mas a minha vontade naquele momento era dizer, você me desculpa, mas fio do bigode não garante mais nada. A gente quer documento. A gente quer que a coisa aconteça de uma forma correta, às claras, né? E eu também, infelizmente, não enxergo com bons olhos. E, infelizmente, assim, ainda pensando o Jordan já terminou, eu estou num caminho do meio, imagino eu que estou no meio ali, mas já estou lá, já consegui a vaga tal, e o que tem, e o que acontece todos os dias, e os nascimentos que acontecem todos os dias, e as mães que procuram a gente todos os dias, é bem sombrio. Exatamente. Jordan, você ficou cortado na sua fala. Pode sim. Retomar, por favor. Eu só vou concluir, acredito que eu já estava dizendo, é que existem demais associações e outros centros que têm a necessidade do atendimento no centrinho. Por quê? Porque, por exemplo, vamos colocar a Fissori aqui em Sorocaba. Existem diversos pacientes que têm a necessidade dessa cirurgia lá em Bauru e todo o seu atendimento interdisciplinar. Como outras associações que repassam pacientes, fazem o pré e o pós-operatório e precisam de uma conclusão, de uma continuidade desse atendimento. Então, como será feito? Será uma fila de espera longa?
será diminuído? Será uma escala de cada 3 anos de espera? Então, esse tratamento que já ocorre em muitos nascidos e pessoas que estão nascendo a cada ano aqui em Sorocaba. Olha, Sorocaba é uma cidade de 1 milhão, mais ou menos, de habitantes, que tem cerca de 25 na região de Sorocaba, região metropolitana, nascimentos, que precisam desse centro de reabilitação. Então, você leva esse número para o Estado, para uma região do Centro-Oeste que não tem o centro de reabilitação, para as cidades de Minas que estão mais próximas do centro de Bauru, e pessoas que já iniciaram o tratamento do Nordeste, do Norte, que já tratam com esse serviço interdisciplinar de Bauru. Como será o tratamento deles daqui para frente? É isso isso que é aí. preciso colocar também. Então, eu não vejo de uma outra forma o atendimento do centrinho. O Agarac, ele não é só um fio condutor, não só para nós, os atendidos, mas todos os especializados nas diversas áreas que tratam a fissura labiopalatina, como as próprias associações. A Fissure aqui nasceu de um grupo de, de mães que precisavam de atender em fono, em dentistas, que não podiam ir sempre para Bauru. E isso ainda é uma realidade. Eu estou trazendo uma realidade lá do longínquo 1989 que ainda existe hoje. Exato. Uma mãe que trabalha no interior, que mora longe de Bauru, não pode estar sempre em Bauru para realizar diversos procedimentos. Agora, você imagina o número dessas pessoas que eu estou falando, né? Desses atendidos que eu estou falando, que vão deixar de ser atendidos ou que vai diminuir o tratamento deles. Como será feito? Precisamos de uma resposta, precisamos, como a Ana colocou, documentado. Como será o Uhum. tratamento dessas pessoas daqui para frente? Qual é a programação da instalação desse hospital? Precisa de um hospital regional acredito que em cada 10 cidades. O nosso país é gigante. Precisamos Exatamente. de um atendimento eficaz em todas as áreas, em todos os tratamentos. A gente fala aqui de tratamento da fissura, mas tem diversas anomalias, diversos tipos de câncer que hoje Uhum. vão surgindo a cada ano. Então, é necessário hospitais regionais, mas também não podemos deixar esse atendimento que já existe falir. Não só falir, ou deixar de existir, ou diminuir, ou ser uma sala, Exatamente. ou ser sei lá, alguma coisa auxiliar de um centro maior, de uma coisa que olha para os olhos, que brilha Aparece, os né? olhos de toda a sociedade, entendeu? Então, Uhum. é essa discussão que é um ponto de interrogação gigante que está todo mundo apreensivo. E, como eu já disse, em outras oportunidades, não estamos falando de emprego do pessoal que trabalha lá, não estamos falando de outras coisas, de sindicato, a gente está falando do tratamento. O tratamento de eficiência que precisa ser mantido. É simplesmente isso. Direito à saúde. Exatamente. Esse direito precisa de existir para É, todos. é constitucional, né? É pilar da Constituição o direito à saúde, né? A grande realidade que vocês estão falando, Ana, tu estavas a falar sobre o momento em que tu te encontras de estar no meio ou em parte do trajeto do Bento. Uma reabilitação de um fissurado, como o Jordan acabou de referir, ultrapassa os 20 anos. Sim, A estrutura formal de um protocolo, existem muitos protocolos, naturalmente, mas a estrutura formal de um protocolo são 25 anos. Mas nossa. os pacientes com algumas situações que podem agravar ou
fazer com que esse processo tenha mais extensão, podem ter necessidade de acompanhamento por muito mais tempo e, eventualmente, até para a vida toda. Nós não podemos nos esquecer que um hospital como o Centrinho é pioneiro nos implantes cocleares, porque os fissurados têm problemas de audição muitas vezes, porque têm otites de repetição que muitas vezes nem são diagnosticadas. Há um caso muito interessante que se fala muito na história da fenda labiopalatina, que é o caso do Tutankhamon. O Tutankhamon, o faraó, né? Ele teve uma sequência de Pierre Robin. Ele tinha uma endognatia, que é ter o queixo muito pequeno, e tinha uma fenda do palato. E esse caso ele é cantado em prosa e verso, e muitas vezes nos congressos ouve-se falar disso tudo. Mas poucas vezes se fala de um caso que eventualmente não estará estudado. Eu já me lembrei disso muitas vezes por causa da história dele. Inclusive, fiz um vídeo para tentar chamar a atenção do senhor magnífico reitor Carlos Carlotti Júnior sobre a história do Beethoven. Beethoven era filho de um mais jovem de uma família com vários outros irmãos, todos com algum tipo de malformação ou de alguma deficiência física de alguma ordem, e o Beethoven nasceu praticamente sem nenhuma alteração, nada parecido com os irmãos nos problemas que eles tinham. No entanto, muito jovem, ele perdeu a audição. E jovem demais para ser uma coisa normal. Nós não sabemos se será neurológica, eu pelo menos não sei, mas eu ponho a questão e pediria a algum historiador que tentasse descobrir se eventualmente as características dos outros irmãos do Beethoven não podem ligar a algum tipo de variação sindrômica genética em que estivesse incluída a presença da fenda palatina e, eventualmente, o Beethoven ser um fissurado com uma fenda oculta, mas uma fenda que, sendo oculta, estava lá e acabou por ser, eventualmente, até poderia ser a responsável por essa perda da audição. E aí a grande questão, não interessa se isso é verdade ou se é especulação do tio Rony, o que interessa é, esse homem perdeu a audição muito jovem e ele precisava dela e até fez pouco da perda de audição, que ele ainda compôs a nona sinfonia, completamente surdo, não é? Portanto, mas era a genialidade acima de tudo. Mas e para as outras pessoas que são seres normais e que precisam da audição? É um hospital como o Centrinho, que parte na frente para uma população de 200 milhões de habitantes que existem no Brasil, no implante coclear, que é a única forma de algumas crianças poderem voltar ou adquirir um processo da audição, um dos seus sentidos essenciais. Portanto, eu acho que é de tão grande importância que eu não consigo me rever nem na posição do senhor superintendente, que nos diz que garante porque vai lá estar 4 anos. 4 anos não significa nem sequer 1/5 do período de tratamento de uma criança. Portanto, faça-me um favor, vamos ser sérios, senhor superintendente. Vamos falar seriamente. Estamos a falar entre pessoas adultas e pessoas, principalmente, merecem respeito, não é? Porque estamos a falar de uma situação humana e do direito à saúde, de dignidade dessas pessoas. Depois, o que dizer, então, sobre o fato de nós podermos colocar uma situação como essa do Centrinho, que é um celeiro de formação profissional, que poderia garantir essa capilaridade de rede de profissionais com competência na base da sua formação, vai perder capacidade de formar, porque vai perder o número de pacientes que tem. Porque a redução do material humano a ser tratado vai reduzir o número de tratamentos, não vai ter a mesma capacidade de formação. Então, eu também não me revejo na opinião do professor Nivaldo, porque eu não quero um centrinho menor. Se o problema do centrinho é ter uma fila de espera, então construam outro prédio para o Hospital das Clínicas e entreguem o prédio grande ao centrinho e ampliem o centrinho para que ele possa realmente dar capacidade de resposta àquilo que não pode ser tratado nos pontos capilares onde o processo ainda está iniciando. Se ainda é um momento de utopia pensar num centro como o Centrinho em cada região,
Então, não vamos perder o centrinho se nós já o temos como uma garantia, como um dado adquirido. É pouco razoável, no mínimo, essa situação. Pessoal, nós já passamos a hora e quase 1h30 de live. Não sei se vocês já deram conta disso. E só para fechar, aqui eu vou deixar o meu recado, meus pêsames por uma resposta tão pobre do reitor para a gente naquele momento. E assim, igual você falou, 4 anos, 1/5, assim, de um tratamento que envolve tantos profissionais, tantos procedimentos. Eu só deixo meus pêsames e assim, duvidar da nossa capacidade, né, de informação e de acesso e de direito. Achei bem ruim a colocação dele. Realmente não foi feliz. Às vezes nós temos o direito, eu sou muito defensor do direito de errar, viu, Ana? E eu só espero que o professor, o superintendente, o professor Carlos Souza, tenha a oportunidade de se retratar dessa participação que realmente não foi feliz. Ainda por cima, depois de tantos convites para falar, em que a agenda dele, tão complicada, nunca permitiu que ele participasse, e na vez em que ele conseguiu finalmente encontrar a agenda, era só até aquele ponto onde foi só a sua intervenção e ele usou todo o tempo disponível para te responder e não dar a oportunidade a mais ninguém de falar, nem a ti própria de fazer uma réplica. Eu acho que isso deve ser ponderado. Ter responsabilidades, assumir um cargo público é ter responsabilidades, e ter responsabilidade implica uma outra conduta. Bom, e quando tu falas de informação, obviamente que tocas aqui no coração, no mais fundo do meu coração. Então eu queria te perguntar a ti e ao Jordan se vocês conhecem alguma coisa de todo esse portal Atlas Lipcast que hoje vos convidou para vir aqui. Vocês conhecem? Como é que conheceram esse portal Atlas Lipcast? Eu fui no manifesto aí do Centrinho. Uma amiga minha, Leninha, lá do Centrinho, já me mandou, chama ele, manda o vídeo do Bento, vamos movimentar, dá esse número aqui, já mandei o vídeo, vamos postar o Bento, vamos falar mais gente, vamos repostar, e o meu conhecimento foi aí, nessa briga nossa que tá agora. Que máximo, que máximo. Jordan, e o Jordan? Então, eu tenho o Instagram, eu tenho acho que há menos de 1 ano, né? Eu tinha só o Facebook e o WhatsApp, aí a Isa, a Carla me chamou para fazer uma live no Instagram, eu falei, meu Deus do céu, como será que mexe isso, mais uma rede social na vida? Então daí eu fiz o Instagram, aí acompanhei, e foi muito engraçado, muito legal fazer a live com a Isa, do Concha de Sorrisos, e daí diversos fissurados começaram a me adicionar. E tipo, é gente de todo canto, gente do norte, gente do sul, gente que já trabalhava em organização, gente do centrinho, e fui adicionando, e fui acompanhando, né, diversos manifestos, diversas programações de live, a própria Concha de Sorrisos da Isa. Já fui convidado para outras lives que não deram certo. Estou para fazer uma live com um amigo de Minas, que eu acho que foi entrevistado pela Isa, e aí acontece esse intercâmbio, essa rede tão legal. E um dia eu estava à toa aqui no Instagram, aí apareceu a live do Atlas Lipcast. Aí eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, quem que será esse Rony, essa tia May, e falam tão bem, tão perfeitamente de fissura lábio-palatina, e muita gente acompanhando. Aí entrei no Insta, comecei a rodar, eu falei, mas gente, parece que sempre existiu isso, e daí não parece uma coisa assim tão natural, uma coisa assim que tipo, eles fazem isso há uns 100 anos, há uns 80 anos, que eles acompanham. Aí eu já dei uma olhada no Dropcast, né? Que você faz. Aí já acompanhei uns 2 áudios. Eu falei, ixi, de onde será que surgiu esse rapaz? Aí perguntei para a Marinês, então ele me convidou assim, essa. Eu falei, daí que foi descobrindo, e a gente acabou junto
dentro de um encontro da rede, junto de outras oportunidades que é assim, a gente está à distância, mas ao mesmo tempo a gente está perto, a gente está se conhecendo, a gente está ouvindo pessoas a falar de notícias, de informações fortes sobre a fissura, então é muito legal, é muito gigante, né, esse meio que a gente encontrou de Sim. falar de uma necessidade, né, de um atendimento tão grande como o da fissura. E foi assim, foi numa curtida, num compartilhamento, aí eu fui vendo, eu falei, eu vou ver o que esse rapaz tem a me ensinar. Que legal. E aqui estou eu. Que máximo. Então, a gente costumava fazer sempre uma rodada de conversa assim com as pessoas que vinham aqui e no final dizer uma palavra que de certa forma ligasse, que unisse vocês, que retratasse um pouco de vocês. E a palavra que eu tenho para vocês dois é a mesma. A palavra que eu tenho para vocês dois e que eu acho que de certa forma é um reflexo de vocês é exatamente aquela que eu já usei várias vezes: empatia. Essa capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria. Essa empatia que fez com que, num determinado momento, vocês tivessem ultrapassado um determinado ponto e dizer assim: alguém vai precisar passar por aqui também. Deixa-me ajeitar um pouco mais essa ponte. Essa empatia que é a aptidão para se identificar com o outro, sentindo aquilo que o outro sente, desejando o que ele deseja e aprendendo da maneira como ele aprende, para exatamente fazer com que o caminho do próximo não seja nem tão longo, nem tão espinhoso quanto o caminho de quem foi à frente. Dizem aqui em Portugal que candeia que vai à frente ilumina duas vezes. Então, essa é uma palavra que eu acho que define muito bem vocês dois, porque vocês, apesar de terem passado por essas fases, não se esqueceram daquilo que passaram, não fecharam os olhos, nem cruzaram os braços. Vocês se preocuparam com a preparação do caminho dos que vêm atrás. E isso é maravilhoso. E eu quero, em nome de todos os meus heróis, os fissurados todos, dizer assim da enorme gratidão por vocês todos que trabalham em prol dessa causa. E apesar de vocês já terem passado por várias coisas, eu queria matar uma curiosidade minha. De tudo que a gente produziu, das informações que o Atlas Lipcast já produziu até hoje, apesar de vocês já estarem lá na frente, no caso do Jordan, e já no meio do caminho, no caso da Ana Cláudia, vocês ainda conseguiram aprender alguma coisa? O Atlas Lipcast ainda trouxe algum aprendizado para vocês? Foi útil de alguma forma para vocês? Eu fiquei bem encantada com essa forma como você une as pessoas, assim. E aí os vídeos de todo mundo, dos manifestos do Centrinho, e sempre postando todo mundo, e sempre levantando, assim, todo mundo. Vamos reagir, vamos lá, pessoal. Não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar morrer. Essa força aí, né? Da informação da fissura em si é inquestionável, né? Mas é toda essa força aí que você tem e de unir, essa capacidade de unir, e tá sempre falando da fissura, e tá sempre passando a informação, repassando a informação a todo mundo, atendendo. Quando a gente se falou a primeira vez, quando eu mandei o vídeo do Bento, ainda não estava à frente das fissuradas, e você prontamente, vamos postar, ficou lindo, não, tá ótimo esse. Essa sua maneira de agregar aí a gente e fazer nos unir ainda mais, né? Conectar. Obrigado. E tu, Jordan? Ainda conseguiste? Eu acho. Tu foste tratado do melhor centro do mundo, meu. Tu ainda conseguiste aprender alguma coisa com o Atlas? Eu acho que cada compartilhamento, cada divisão de saber é um aprendizado, né? Eu acho que quando a gente conversa com pessoas que trabalham para o bem de uma causa, ali já está um grande aprendizado. Se você escuta
profissionais, como você já ouviu, Maria Irene, Maria Inês, já conversou com diversas pessoas do Centrinho, muitos fissurados que passaram, os vídeos dos pais e dos fissurados que mostram para a gente o quão gratificante a conclusão, o andamento desse tratamento. Então, tudo é um aprendizado e tudo isso traz o Atlas. Tudo isso traz as organizações, os hospitais, as fissuradas, a luz do teu sorriso. Todo mundo que compartilha de fissura expande esse conhecimento. Muito se discute aqui na Fissura em Sorocaba que muitos pais eles não se vinculam, né, à associação. A associação é dos pais. Aí a gente faz um compartilhamento, viu? Tem algum pai que sabe consertar o telhado? Tem algum pai que sabe consertar alguma coisa? Tem algum pai que faça um lanche pra gente na festa junina? E não é só isso. Às vezes a pessoa só apertando o sinalzinho de compartilhar, ela já está ajudando muito. Ela já está fazendo chegar uma pessoa que conhece outra pessoa e que chega esse conhecimento para ela. Então é super importante todas esses trabalhos que estão sendo feitos. Vou falar mais uma vez dos últimos anos, principalmente na pandemia, a gente teve que se habituar a esse novo normal, que é o mundo online, que é o compartilhamento rápido, informações reduzidas a um vídeo, ao ajustes a lives que caem e voltam e traz esse jogo todo. Então, tudo é um aprendizado e o Atlas faz isso com grande sabedoria, de juntar essas pessoas e trazer o conhecimento delas sobre. Eu não sou um expert em fissura, eu sei um pouco do meu tratamento, de alguns que foram atendidos, alguns amigos meus de profissão. Vocês têm que conhecer a Adriana também, que é uma das fundadoras da Fissura e que ainda atua depois desses 32 anos na Fissura e uma fissurada. Que maravilha. Então, é desses conhecimentos que nós necessitamos. E isso o Atlas já tirou, que é o que eu falei. Você, em pouco tempo de vida, aí nasceu o Atlas um tempinho atrás, mas parece que está aqui no Instagram há muitos e muitos anos trazendo informação para a gente. Olha quem chegou. Olha aí o Tudo bom? Faz um oi aí pro pessoal, Beto. Bacana, que bom te ver por aqui. Gostei muito de Oi, te ver aí na nossa live. Bem alto o seu nome. Bento. Ei, que maravilha! Que maravilha! Que lindo isso, muito bonito. Pessoal, nós estamos, obviamente, no nosso encerramento. Aquilo que vocês acabaram de ouvir do Jordan é tão importante, que ouviram da Ana Cláudia é tão importante. Partilhem, ajudem essa informação a chegar mais longe. Cada um que compartilha, como disse a Vanessa e muito bem, se todo mundo fizer um pouquinho, vira um montão. Então, levem essa informação, façam passar essa informação, façam chegar as informações do Atlas, especialmente às pessoas que precisam muito delas, porque muitas pessoas vão ser apanhadas de surpresa ainda. Apesar de tudo, o diagnóstico de uma fenda do palato isolada ainda é uma questão complicada, ainda passa muitas vezes despercebida nos exames pré-natais. Portanto, vamos fazer força para isso chegar um pouco mais longe. Queria que vocês dois se despedissem em um minuto, a deixar assim uma mensagem, um recado que vocês quisessem deixar ainda para quem não descobriu o Atlas e que por acaso venha aí numa dessas voltas do YouTube, numa daquelas scrolls, encontrar esse Atlas Lipcast. O que é que vocês diriam para essas pessoas? Rony? Tu podes falar, Bento. Posso falar? Aí, Bento, me ajuda a encerrar.
Eu quero, primeiro de tudo, agradecer a participação. Como eu disse lá, minha primeira live. E, e nos colocar, eu acho, nós três sempre à disposição da informação, da ajuda, tanto as fissuradas como o Atlas, como a Rede Profis. E assim, deixar o meu, assim, me deixar aberta como mãe, sabe? E para sempre fazer uma ponte. E às vezes é tão pequeno, como disse a Vanessa, às vezes um compartilhamento da informação, um telefone que você passa para a pessoa, um e-mail de uma pessoa que você dá, marcar a pessoa num post, eu vou te marcar, olha esse vídeo informativo, vai lá, você vai descobrir, lá tem informações, lá tem o centro de atendimento, eu vou te dar o e-mail, eu vou te passar o telefone dessa pessoa, ela vai te abrir o caminho. Então, eu sempre me coloco assim, sabe? E o meu caminho, apesar, eu tive muito, por exemplo, assim, a Sandra que me ajudou muito. Mas eu fui descobrindo e fui crescendo. E aí, como você disse, a gente não pode dizer assim, ah, mas eu descobri tudo sozinha. Não, eu vou facilitar para quem está chegando, eu vou abrir para quem está chegando. É essa a nossa função, né? Que a gente está aqui nas redes para isso, para abrir. Para mim não foi difícil, mas para você eu vou fazer ser. É assim que eu penso. Bacana. Jordan, uma mensagem para quem vier a descobrir o Atlas Lipcast nos seus scrolls do YouTube por aí. Olha, primeiramente eu quero agradecer, Rony, a Ana que teve também tão influente no nosso encontro. Eu falei, gente, da onde que surgiu, onde que estava escondida essa pessoa maravilhosa que compartilhou muita energia com a gente, participou muito do nosso encontro da Rede Profis, e esse que eu tive o prazer de estar organizando com Marinês, que é uma professora fantástica, né? Não preciso nem falar muito de Tiago César, de Marinês, de Vanessa, da Luz do Teu Sorriso. O que eu também queria deixar uma palavra para as pessoas, que, como eu disse no encontro, é fissura. A fissura, ela tem esses dois sentidos na palavra, né? Ela é esse corte, essa marca que deixa, mas ela também é paixão. Ela é uma causa que não é necessário nascer fissurado para se apoiar nessa causa, para compartilhar essa causa. Então, também são fissurados os que erguem a cabeça e falam de fissura, os que ensinam a fissura, os que propagam, os que ajudam, os que acolhem o fissurado. Então, eu deixo essa mensagem. Claro que eu conto com o apoio de todos os que estão aqui, do Rony, da Ana, do Atlas, das Fissuradas, a Fissore, que também é minha casa, que também tenho certeza que vai me apoiar muito nessa jornada desses 2 anos e que, se Deus me permitir, vai prorrogar por algum tempo, não sei se como presidente, mas também em outras áreas dentro da rede, porque a gente precisa muito falar de fissura, a gente precisa de compartilhar esse conhecimento e precisamos de seguir em frente e olhar para todos. É só essa mensagem que eu queria deixar e um abração a todos os que acompanharam. Muito obrigado a todos os resistentes, obstinados que ficaram até essa hora conosco. Muito obrigado por estarem aqui, por participarem, no fundo, desse encontro de amigos, porque é disso que se trata. As nossas lives, para além da formação, da informação, trata-se exatamente disso, de um encontro de amigos. É sempre um momento de grande alegria poder compartilhar desses momentos. E eu quero só aproveitar, então, esse momento final para dizer a vocês que nós estamos, em breve, a iniciar uma sequência de lives, que não vai ser a segunda-feira. As lives de segunda-feira vão continuar, mas eu e o João Belo vamos começar uma sequência de lives que vai ser uma sequência explicativa sobre aquilo que é uma história maravilhosa, que é a história do João Belo. E a gente vai falar ele contando as histórias da vida
e eu explicando os procedimentos que foram terapêuticos e que foram relevantes na história do João enquanto fissurado. Por isso, João Belo, bem-haja, a gente se encontra por aqui para fazer as nossas lives. Finalmente vamos arrancar com esse projeto. Vocês dois, sem palavras para agradecer, gratidão imensa por terem virado aí as vossas agendas para aceitar esse desafio. A todas as pessoas que estão aqui, não vou começar aqui o rosário de um a um, mas vocês todos que estão aqui, cada um de vocês recebe o meu abraço, distante e próximo ao mesmo tempo. Bem-haja, pessoal. Namastê e até segunda-feira. Muito obrigada. Um abraço a todos. Beijo.